Você já parou para pensar que a maior arma que a humanidade sempre teve não foi a força física, nem a velocidade, mas a capacidade de inventar? Desde que aprendemos a transformar uma pedra em ferramenta, a domar o fogo e a construir abrigos, nossa história se confunde com a história das nossas criações. Ao longo dos séculos, a engenhosidade humana não apenas nos manteve vivos, mas nos levou a conquistar desafios que pareciam impossíveis. Criamos agricultura para controlar nossa alimentação, navios para explorar o desconhecido, máquinas para multiplicar nossa força e, mais recentemente, tecnologia capaz de conectar o planeta inteiro em tempo real. Hoje carregamos no bolso um dispositivo mais poderoso do que qualquer computador que existia há poucas décadas. A cada clique, temos acesso a mais conhecimento do que todos os reis e estudiosos da história poderiam sonhar em reunir. E, mesmo assim, muitas vezes tratamos essa capacidade quase como algo banal. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como a inteligência e a criatividade humanas nos transformaram na espécie dominante e como essa mesma engenhosidade pode definir o nosso futuro, para o bem ou para o mal. Olá, eu sou o Rafael e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago as perguntas que passam pela minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. Hoje, vamos viajar pela história da nossa engenhosidade e entender até onde ela já nos levou e até onde ainda pode nos levar. Para entender até onde chegamos, precisamos voltar ao início. Não o início da vida, mas o início da nossa vida como espécie consciente. Quando os primeiros humanos surgiram, o mundo era um enorme campo de provas. Não havia cidades, agricultura ou comércio. Tudo o que existia eram tribos espalhadas, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Sobrevivíamos com base no que a natureza oferecia e, principalmente, no que conseguíamos aprender a usar. A descoberta do fogo, por exemplo, foi um divisor de águas. Não apenas para cozinhar alimentos e torná-los mais seguros, mas também para afastar predadores, aquecer abrigos e até criar estratégias de caça. Foi a primeira grande tecnologia que nos deu uma vantagem clara sobre o mundo selvagem. Com o tempo, desenvolvemos ferramentas de pedra, ossos e madeira. Cada inovação era um pequeno salto no jogo da sobrevivência. Uma lança bem feita significava mais comida na mesa e menos risco para o caçador. Uma agulha rudimentar para costurar peles podia ser a diferença entre viver ou morrer em um inverno rigoroso. Aos poucos deixamos de apenas nos adaptar ao mundo para começar a adaptá-lo a nós. O domínio da agricultura, por exemplo, mudou tudo. Deixamos de depender apenas da caça e passamos a cultivar o que comíamos. Isso significou estabilidade, mas também significou que começamos a ocupar territórios fixos, alterando o ambiente para plantar e criar animais. Nessa época, a tecnologia era simples, mas o impacto era enorme. Florestas eram derrubadas para abrir espaço para plantações. Rios eram desviados para irrigar lavouras. Sem perceber, já estávamos moldando a natureza para atender às nossas necessidades, algo que, mais tarde, se tornaria a marca registrada da humanidade. E aqui está um detalhe importante. Desde o começo, quem dominava a melhor tecnologia estava em vantagem. Não importa se falamos de ferramentas de caça na pré-história ou de armas de metal na antiguidade, a história humana sempre favoreceu quem tinha o conhecimento e os recursos para inovar primeiro. Essa dinâmica continua até hoje, mas com consequências muito maiores, como vamos ver mais adiante. O passado nos mostra que nossa relação com a tecnologia e a transformação do planeta não começou ontem. Ela está gravada na nossa história desde o primeiro momento em que um ser humano pegou uma pedra e decidiu moldá-la para facilitar sua vida. Hoje vivemos na era de maior transformação acelerada da história humana. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta para a sobrevivência e passou a ser o motor que define nossa economia, política, cultura e até nossas relações pessoais. Em menos de um século, saímos do rádio e do telégrafo para a internet.
a inteligência artificial e a exploração espacial. O celular no seu bolso é mais poderoso do que os computadores que levaram o homem à Lua em 1969. Mas, diferente de outras épocas, hoje quase todo o planeta está conectado, trocando informações e ideias em tempo real. Essa interconexão global tem dois lados. De um lado, acelera o avanço científico e tecnológico, permite que qualquer pessoa aprenda sobre praticamente qualquer assunto e cria oportunidades antes impensáveis. De outro, expõe desigualdades, aumenta a dependência de recursos e pressiona ainda mais o meio ambiente. Porque, apesar de vivermos na era digital, continuamos dependendo de recursos físicos para sustentar essa infraestrutura, metais raros para baterias, energia para manter servidores, petróleo e gás para movimentar economias inteiras. E a extração desses recursos nem sempre é limpa ou sustentável. Se olharmos para o impacto ambiental, é impossível ignorar que o progresso tem um custo. A poluição do ar, da água e do solo, o desmatamento, a perda de biodiversidade. Tudo isso está diretamente ligado ao nosso modelo de desenvolvimento. Criamos tecnologias capazes de mudar o mundo, mas muitas vezes sem considerar as consequências a longo prazo. E aqui entra um ponto que atravessa toda a história humana. Quem controla a tecnologia controla o rumo do planeta. No passado, eram as tribos com as melhores armas, ou os impérios com os navios mais rápidos. Hoje, são as nações que dominam a inteligência artificial, a exploração espacial, a energia limpa e as redes de comunicação. Esse poder não é apenas militar, é econômico, estratégico e até cultural. Ao mesmo tempo, estamos diante de um dilema. A mesma tecnologia que pode destruir ecossistemas também pode salvá-los. Energia renovável, dessalinização da água do mar, captura de carbono, agricultura de precisão. Tudo isso já existe ou está em desenvolvimento, mas é preciso vontade política e consciência coletiva para que sejam aplicadas em larga escala. O presente, portanto, é um momento crítico. Estamos no ponto em que podemos escolher se vamos usar nossa capacidade de transformação para corrigir os erros do passado e garantir um futuro viável, ou se vamos continuar repetindo padrões que já mostraram onde eles levam. Se hoje vivemos mais, viajamos mais rápido e nos comunicamos instantaneamente com qualquer pessoa no planeta, é porque a tecnologia se tornou o motor central do nosso progresso. Ela não é apenas uma ferramenta que facilita tarefas. Ela molda a maneira como pensamos, trabalhamos e até como nos relacionamos uns com os outros. Mas esse avanço não é uniforme. Enquanto alguns países exploram a inteligência artificial, colonizam o espaço e desenvolvem curas para doenças antes fatais, outros ainda lutam por saneamento básico e acesso à educação. Essa desigualdade cria um efeito dominó. Quem tem mais tecnologia acumula mais poder, seja ele econômico, político ou até militar. E isso sempre foi uma constante na história. A diferença é que agora o alcance desse poder é global. Um avanço tecnológico em um ponto do planeta pode alterar a economia, a política e o meio ambiente de todos os outros. A internet, por exemplo, encurtou distâncias e democratizou informações, mas também abriu espaço para manipulação em massa, crimes digitais e uma velocidade de mudanças que nem sempre conseguimos acompanhar. E quando falamos de meio ambiente, o impacto é ainda mais evidente. A mesma capacidade que nos permitiu extrair recursos e construir cidades em lugares inóspitos também gerou poluição, desmatamento e mudanças climáticas. Criamos soluções incríveis, mas muitas vezes elas vêm acompanhadas de problemas que só percebemos depois. A questão é que a tecnologia, por si só, não é nem boa nem má. Ela é neutra. O que define seu impacto é a forma como decidimos usá-la. Podemos criar ferramentas para preservar o planeta ou para explorá-lo até o limite. Podemos desenvolver sistemas que unam as pessoas ou que aprofundem divisões.
E, no ritmo em que as coisas avançam, a linha entre progresso e autodestruição nunca foi tão tênue. É por isso que entender a responsabilidade que acompanha cada novo avanço é tão urgente quanto criá-lo. Se olharmos para o ritmo atual de avanço científico e tecnológico, é difícil não imaginar um futuro de possibilidades quase infinitas. Estamos falando de viagens espaciais mais acessíveis, colonização de outros planetas e até a exploração de recursos fora da Terra, como mineração em asteroides ou extração de hélio 3 na Lua, para a geração de energia limpa. Ideias que antes habitavam apenas a ficção científica, agora aparecem em projetos reais de empresas e agências espaciais. Podemos estar a poucas décadas de nos tornarmos uma civilização multiplanetária. Isso mudaria completamente nossa relação com o universo, e talvez até nossa percepção sobre quem somos. Afinal, se a Terra deixar de ser o único lar da humanidade, a noção de fronteiras, culturas e até da própria história humana precisará ser revista. Mas esse futuro não virá sem desafios. A mesma tecnologia que nos levará a outros mundos pode ser usada para intensificar conflitos, criar desigualdades ainda maiores ou degradar ainda mais o meio ambiente. A história já mostrou que, quando o poder avança mais rápido do que a responsabilidade, o risco de desastre aumenta exponencialmente. Outro ponto é que o avanço tecnológico não acontece de forma igualitária. Enquanto alguns países e empresas estarão à frente explorando o espaço, outros ainda lutarão contra problemas básicos como fome, falta de saneamento e instabilidade política. Isso pode gerar uma divisão ainda mais profunda na humanidade. A diferença entre quem tem acesso ao futuro e quem fica preso ao passado. Por isso, imaginar o futuro não é apenas pensar em foguetes, robôs e inteligência artificial avançada. É também pensar em como vamos garantir que essas conquistas beneficiem a todos, e não apenas uma minoria. É sobre desenvolver tecnologias que protejam o planeta, não que o esgotem. Se conseguirmos manter esse equilíbrio, o século XXI poderá ser lembrado como o momento em que a humanidade deu seu maior salto. Mas, se falharmos, ele poderá ser visto como o início de uma queda irreversível. O que está em jogo é simples e, ao mesmo tempo, imenso: o direito de continuar existindo e de evoluir. O futuro, em última análise, vai depender das escolhas que fazemos agora. E talvez a pergunta mais importante não seja até onde podemos chegar, mas sim em que condições queremos chegar lá. Porque de nada adianta conquistar as estrelas se não formos capazes de cuidar da nossa casa. Ao olhar para essa trajetória do ser humano primitivo, vulnerável, enfrentando predadores e climas extremos, até o engenheiro moderno capaz de lançar sondas para os confins do sistema solar, fica claro que nossa história é uma sequência de desafios e superações. Cada ferramenta, cada descoberta e cada avanço foi, ao mesmo tempo, uma resposta à necessidade e uma porta para novas possibilidades. Mas o que talvez mais impressione é que, apesar de todo o conhecimento e poder acumulados, ainda somos feitos da mesma matéria frágil de sempre. Nosso corpo continua vulnerável a doenças, nossa vida ainda depende de recursos limitados e, emocionalmente, continuamos sujeitos às mesmas inseguranças e conflitos que existiam milhares de anos atrás. A diferença é que agora temos meios para transformar e até destruir o mundo de formas que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. E isso coloca sobre nós uma responsabilidade gigantesca: usar o que construímos para preservar o que temos e abrir caminhos para um futuro melhor. O planeta não vai parar para esperar que estejamos prontos. As mudanças climáticas, o avanço das tecnologias disruptivas e a disputa por recursos já estão moldando o cenário em que viveremos nas próximas décadas. A questão é: seremos capazes de agir com sabedoria e visão de longo prazo, ou vamos repetir os erros do passado em uma escala muito maior? No fim das contas, talvez a verdadeira medida da nossa evolução não esteja nas máquinas que criamos
ou nas distâncias que conseguimos percorrer, mas na nossa capacidade de usar esse poder para construir um mundo mais equilibrado, tanto para nós quanto para aqueles que ainda virão. E se você curte esse tipo de reflexão e quer continuar explorando comigo como a nossa inteligência moldou e ainda vai moldar o mundo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Assim, a gente leva essa conversa ainda mais longe. O futuro não é um destino fixo. Ele é moldado todos os dias pelas escolhas que fazemos agora. E a maior prova da nossa inteligência não será apenas chegar mais longe, mas garantir que todos possam ir juntos.